A posse de Dias Toffoli no Supremo, reportagem áudio e vídeo Luciana Verdolim. O novo presidente aqui do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, tomou posse numa solenidade concorrida aqui em Brasília, com a presença do presidente Michel Temer, ministros e parlamentares. No discurso de posse, o novo presidente aqui do tribunal fez questão de defender a necessidade de pacificação da sociedade brasileira. Os conflitos surgem em um ritmo cada vez mais intenso. Tudo passa a ser regido pelo tempo. É dever do judiciário pacificar os conflitos em tempo socialmente tolerável. Ele lembrou ainda que o judiciário tem assumido um papel de destaque em meio às recentes turbulências no país, mas que isso não significa que ele seja mais importante. Não somos mais nem menos que os outros poderes. Com eles e ao lado deles, harmoniosamente servimos ao povo e à nação brasileira. Toffoli evita afirmar que o país esteja em crise. Ele classificou o atual processo como de transformação, mas defendeu a necessidade de harmonia entre os poderes para que o ódio não tome conta. Coube ao ministro Roberto Barroso falar em nome do tribunal. Ressaltou que o STF assumiu um protagonismo que não deveria ter e defendeu a necessidade de se restituir à política o papel que lhe cabe numa democracia. Barroso disse também que o país vive um momento difícil e demonstrou preocupação com a radicalização entre as pessoas. O que ocorreu entre nós de longa data foi um pacto oligárquico de saque ao Estado. Esse pacto foi renovado diversas vezes, mesmo pelos que se apresentaram para combatê-lo. Mas o ministro Toffoli, assim como todos nós aqui, faz parte de uma geração que venceu a ditadura, derrotou a hiperinflação e obteve vitórias expressivas sobre a pobreza extrema. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, também se mostrou preocupado e disse que hoje o país vive uma crise política e econômica. E lembrou que o atentado contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, mostra que é preciso baixar a temperatura. Em meio à festa e autoridades presentes, foi o irmão mais novo do presidente do Supremo, José Eduardo, quem roubou a cena ontem durante a solenidade. Ao ser citado durante o discurso de Dias Toffoli, quebrou todo o protocolo do SISU do tribunal. Se levantou e foi cumprimentar o novo presidente do Supremo. Saiu aplaudido. De Brasília, Luciana Verdolim. E o presidente Michel Temer acompanhando tudo da cadeira ao lado dele, professor Vila. Isso. E do outro lado, do lado direito, o índio, como é conhecido na planilha do Odebrecht, o senador pelo Ceará, o grande senador cearense, que envergonha o cearense. O Ceará teve grandes senadores, grandes figuras, mas esse cidadão é grotesco e tal, né? Mas eu, como eu já disse anteriormente, assisti. Eu assisti sem querer, eu não sabia ver o que estava passando. Aí estava virando desde o início, dei de cara com a cerimônia no início. Ele citou um monte, ele faltou a Valesca Popozuda, né? Porque ele citou o Cazuza, citou o Renato Russo, eu estava aguardando a Valesca Popozuda e tal. Citou programas de televisão tal, faltou. Eu acho que no próximo discurso, ou ainda se for publicá-lo, eu sugiro a Dias Toffoli, uma Valesca Popozuda vale a pena ser citada. Agora, o que me chamou a atenção são alguns detalhes, porque o conteúdo é tão ruim que eu fico preocupado com os detalhes. As fotos que estão no Globo e no Jornal Estado de São Paulo, na primeira página, o abraço, eu nunca vi um abraço desse tipo, ele deu quase uma chave na ministra Carmen Lúcia, o Dias Toffoli e tal, né? Eu nunca vi coisa desse tipo, nem o país do mundo. Vocês conhecem os outros países, né? Acompanham as cortes superiores, igual no Brasil não tem, mas o que importa? O que mais importa não são as questões que me parecem secundárias, é os 100 mil reais que ele recebe ou recebia, de acordo com denúncias da imprensa, por mês do escritório de advocacia da sua esposa. 100 mil reais, ele recebeu 4,5 milhões.
O COAF não percebeu nada dessa transação. Se ela for sua ouvinte, minha ou nossa transação, todo mundo ficaria sabendo. A do Dias Toffoli, não sei, ninguém viu. Ele não explicou. Então eu pergunto ao Dias Toffoli, antes do senhor citar Valesca Popozuda e tudo que citou numa confusão de citações, o que mostra que o senhor não leu nada dos autores citados, né? O senhor é um Pacheco do Essa de Queiroz. Leia Correspondência Inédita de Fradique Mendes. Ele é o Pacheco, com seu imenso talento. Esse é o Dias Toffoli. Eu quero saber os 4,5 milhões de reais que o senhor recebeu do escritório da sua esposa. Por qual razão ela fez essa transferência? Que serviço o senhor prestou? Ou ela paga uma espécie de auxílio, uma Bolsa Família Plus para o senhor?